Bem-vindo a Preyurk, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é dia de festa para nós aqui na Preyurk. É o dia de encerramento de mais um ciclo, apenas o fim de um ciclo, porque logo iniciaremos outros ciclos. Novos ciclos com novos conhecimentos, tudo para fazer você pensar fora da caixa. Nesses 12 dias, nós gravamos 12 vídeos falando sobre a física do amor. Para quem nos acompanha em nosso grupo de estudos, nós lá temos um personagem quântico chamado Wi. E o Wi fez uma viagem com outros personagens fictícios, uma viagem quântica, uma peregrinação quântica, saindo da cidade do Porto e indo até Santiago de Compostela. Nessa peregrinação passamos por 12 cidades e em cada cidade nós tratamos de um dos temas da física do amor. Divididos em 3 grandes etapas, sendo que a primeira etapa, com 4 dias, nós falamos sobre o autoconhecimento. Nos 4 dias seguintes, nós falamos sobre o desapego. E agora, nessa última semana, em 4 dias, nós estamos encerrando hoje o tema iluminação. E por falar em iluminação, eu não poderia deixar de falar desse último vídeo sobre a alquimia da felicidade. Afinal, a felicidade é a meta para todos os seres em evolução. O equilíbrio caótico, ou seja, sair do caos e conseguir o equilíbrio entre a harmonia, é a meta principal de todo ser humano. E nessa meta, sem dúvida, o processo de alquimia é fundamental para a sua transmutação da alma. Um tema muito interessante. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, vá lá e dê esse prazer para nós. Inscreva-se no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todos os endereços estão aqui embaixo. Eu também gostaria de fazer um convite para você assistir um podcast de uma conversa filosófica que eu tive com Marcelo Morgan e o Alessandro Escapol no canal ondasepossibilidades.com. Também irei deixar escrito aqui embaixo esse endereço. É um podcast muito interessante, um trabalho magnífico, um trabalho que vai eternizar o conhecimento e um trabalho pleno de amor que esses amigos estão fazendo aí do Brasil, da cidade de Sorocaba, a minha terra. Bom, vamos falar então sobre a física do amor, a alquimia da felicidade. Falar de alquimia, logo vem aquela imagem de um senhor idoso, barbudo, com um chapéu, aquele chapéu de mágico. É falar da transformação do chumbo em ouro. Os alquimistas, eles procuravam a pedra filosofal, o elixir da vida. A alquimia é a ponte do mundo espiritual com o mundo físico. A alquimia é a arte sacerdotal real, o verdadeiro sacerdote. Não é essa tentativa de sacerdotes que nós temos hoje. Não, é o verdadeiro sacerdote. É falar da física hermética. É como penetrar na essência da natureza. É falar sobre vida e morte, falar sobre a eternidade e o infinito. O alquimista, ele queria transformar o chumbo em ouro para se tornar super-homem, a alta realização espiritual. Mas o que é alquimia? Alquimia é a arte da transformação. Paracelso falava: a alquimia é a arte que separa o que é útil do que não é, transformando em sua matéria a essência suprema. É quando conseguimos mudar a frequência vibracional dentro de uma estrutura. Cristo, o grande alquimista, ele conseguia transformar água em vinho. Ele conseguia multiplicar os pães. Cristo, o maior modelo de alquimista da humanidade. A alquimia, em outras palavras,
é quando conseguimos, através da mente, alterar a matéria. No mundo moderno, poderíamos colocar a alquimia sobre vários aspectos. Nós temos aí vários pessoas que fazem curas espirituais. Eu conheço vários, né? Entre eles alguns espíritas. Eu conheço um padre que também faz cura espiritual. Cura espontânea. Através da psicologia, da parapsicologia, da espiritualidade, da arte, da sociologia, da física quântica. Quantos alquimistas nós tivemos na humanidade? Falar em Leonardo da Vinci, falar em Galileu Galilei, falar em Michelangelo, em Beethoven, grandes alquimistas da nossa história. É a arte de transformar o mal em bom, o pequeno em grande, o feio em belo. A alquimia, por incrível que pareça, será a grande mudança da espiritualidade do século XXI. É a transformação da fé passiva para a fé ativa. O grande processo alquímico da nossa vida é a alquimia da felicidade. É a transformação da sua personalidade, da sua alma. Os alquimistas, eles faziam as suas experiências em laboratório. Eles queriam encontrar a fórmula da eternidade. Agora, vamos falar um pouco dessa palavra, laboratório. Uma palavra que é muito usada no meio científico e pouco usado no meio espiritualista. No entanto, o novo paradigma da espiritualidade, ele será feito em laboratórios de alquimia. Nós iremos no futuro transformar os templos de fé passivas em laboratórios de alquimia, onde você vai praticar a fé ativa. A palavra laboratório é uma palavra muito especial. Ela vem do latim, da frase ora et labora, onde laborare significa trabalhar mais orar. O alquimista é aquele que trabalha e ora. Então, a alquimia nasce do trabalho e da oração. A alquimia é a fé ativa. Vamos falar de grandes pensadores do século passado que usavam do processo da alquimia numa transformação do ser humano. Em especial, nós temos que falar de um grande psicanalista, Jung, discípulo de Freud. Jung encontrou na alquimia os fundamentos da sua psicologia analítica. Para ele, haviam 4 etapas na obra de transformação do ser humano. Ele colocou essas 4 etapas os seguintes nomes: Nigredo, Albedo, Cifredo e Rubedo. Nós vamos falar de cada um. Uma pessoa que está no estágio Nigredo, que é referência à cor negra, ela está no caos, no fundo do poço. Para Jung, é o processo da integração da sombra. É quando a pessoa está com falha no seu DNA. A segunda fase, que Jung chamava de albedo, é o processo onde tudo se começa a reorganizar do ser humano. É quando a pessoa começa a integrar a energia negativa com a positiva, a energia feminina com a masculina. A nova espiritualidade chama esse estágio de processo de amplificação do seu DNA. É quando você ativa todos os cromossomos do DNA e faz com que o seu corpo funcione de forma integrada no campo físico, no campo psíquico e no campo espiritual. A terceira fase para Jung é o chamado citedro. É o estágio da sabedoria, uma nova ordenação da matéria. E o quarto estágio é o rubedo, quando o seu self, ou seja, o seu eu, atinge a totalidade, descobrindo a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência, que é bela, que é grande e boa.
Nós aqui na nossa academia costumamos dizer que esse estágio é quando você se torna magnífico, eterno e pleno de amor. É o momento que o DNA é duplicado. Você se torna luz. A nova espiritualidade irá nascer com esses novos paradigmas. Nós teremos grandes laboratórios onde as pessoas irão praticar a fé ativa, onde os humanos terão 3 estágios distintos. Eles entrarão no sistema de espiritualidade como o eu iniciante. É quando você chega sem luz própria. Com o tempo, você passa para um segundo nível, que é o eu adepto, aquele que já adquiriu uma consciência, para enfim atingir o terceiro nível, que quando você não é mais eu, e sim você se torna nós, porque você se integra ao todo, é a integração cósmica, que Jung falava do nós iniciado, é aquele que a luz própria já se manifesta, é o renascimento espiritual. Jung ainda falava das etapas necessárias para que a alquimia da felicidade funcione nesse laboratório espiritual. A primeira etapa é o que ele chamava de confissão, quando o eu iniciante, o nigredo, ele encara a sua própria realidade. Aqui na Play-Work nós chamamos esse estágio de autoconhecimento, quando o ser encara e se integra à sua sombra e às suas projeções, e ele começa naturalmente a sair da melancolia, a sair da depressão. A segunda etapa, a etapa do esclarecimento. É quando ele reconhece que nós somos duais. É quando o ser reconhece os seus polos opostos. Ele sabe que ele tem dentro de si a energia feminina e a masculina. E ele começa o processo de integração do mundo espiritual com o mundo físico. A terceira etapa, no grande laboratório espiritual, é o processo de educação. Você não vai mais para os templos para receber dogmas que se repetem em ciclos e que, na verdade, apenas formam sua mente coletiva. Não. Você vai para o laboratório da fé ativa para receber novos conhecimentos, num processo de introspecção necessário, para que você possa atingir o estágio da iluminação. E a quarta etapa é o processo de transformação. É quando você se integra com o cosmos. É o processo que nós chamamos de iluminação. A nova espiritualidade, ela tem 3 eus essenciais. O eu real, que é aquela vivência da vasta gama de sentimentos. O eu real, que é a busca da automotivação, da assertividade, da autoestima, da cura espontânea de sentimentos dolorosos. É o processo quando você começa a criar na sua mente a vida de forma criativa, de forma colaborativa e de forma compassiva. É quando você começa a ter noção de você precisa viver bem consigo mesmo. A segunda fase é do eu individualizado, que não está mais preso à mente coletiva. É quando ele recupera as projeções dos relacionamentos. É quando ele começa a dar sentido à vida. A atenção à sincronicidade, ao reino de todas as potencialidades, ao uso criativo dos sonhos. É quando ele começa a trabalhar novamente a criança interior, o processo de imaginação. A terceira fase é o eu divino. O Homo Deus deixa de ser vítima e torna-se co-criador. O eu e o self divino se manifestam. É o momento que você é pleno de compaixão, está em estado de graça, é um ser não dual. Essa é a grande alquimia da felicidade. É quando você deixa de ter uma fé passiva e passa a ter uma fé ativa. E olha, eu vou dizer bem claro, os jovens não gostam mais das religiões, os jovens não frequentam mais as religiões, é porque as religiões estão ainda difundindo em suas igrejas um Deus morto.
nós precisamos manifestar um Deus vivo que está dentro de vós. Iremos tirar alguns dias de descanso para iniciarmos um novo processo em nossa academia, na Playwork, quando nós iremos falar de Maria e o seu simbolismo, os seus símbolos esotéricos, a integração do aspecto Maria nas suas aparições por todo o mundo, em confronto com esse novo mundo que nós iremos iniciar. Seja magnífico, seja eterno, e uma gratidão para todos que participaram dessa série da Física do Amor. E assim é.